O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus é o primeiro e o último. É aquele que estava morto e agora está vivo para sempre. Nós estamos vivendo esta festa da misericórdia numa atmosfera da ressurreição de uma maneira muito intensa, porque nós celebramos ao longo desses dias a Páscoa do Senhor, que de tão grande não cabe apenas num único dia, mas se estendeu por toda uma semana. E hoje nós celebramos o Dia da Misericórdia, sempre celebrado no segundo domingo após a festa da Páscoa. Jesus está no meio da comunidade, é aí que ele aparece. Quando os discípulos e discípulas, junto aos apóstolos, estão reunidos, e Jesus comunica a paz, o perdão. Jesus sopra o Espírito Santo e dá a eles uma missão. Onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. É promessa de Jesus e ela se cumpre quando os apóstolos estão ali em oração. Mesmo que com medo, mesmo que inseguros e fragilizados, Jesus se faz presente. Mas falta um deles, é Tomé. Tomé é aquele que não acredita, porque ele não estava com os demais discípulos naquele dia.
ele estava fora, ou seja, ele não estava em comunhão. E é por isso que mesmo ouvindo os apóstolos que dizem com entusiasmo, nós vimos o Senhor, Tomé é aquele que diz, se eu não colocar o dedo nas mãos, no lado aberto, na marca dos pregos, eu não vou acreditar. Teimoso, incrédulo, porque não só não ouviu a Jesus presente no meio dos discípulos, mas porque não estava com eles. Sempre que nós nos afastamos da igreja, nós temos a grande tentação, ainda que nós creiamos em Deus, de distorcer as palavras de Jesus, de ter uma fé muito frágil, muito superficial, e até mesmo de não compreendermos aquilo que é o caminho proposto por Jesus através da igreja. O Senhor hoje nos chama à unidade. A verdadeira misericórdia de Deus é derramada sobre aqueles que se encontram juntos no caminho de fé. E nós vemos que nos Atos dos Apóstolos, Pedro e os demais apóstolos cheios do Espírito Santo, soprado por Jesus, vão realizar as mesmas coisas que Jesus realizou. Pedro, o primeiro Papa. E hoje nós celebramos essa missa em sufrágio daquele que foi sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Muito ouvimos ao longo dessa semana nas mídias sociais sobre a trajetória do Papa, tantos comentários. Em alguns canais, apenas curiosidades, quando não especulações sobre o novo Papa. Alguns comentários que honraram de fato o pontificado dele e todo o caminho que ele trilhou. Outros dando destaque às vezes só para 3 pontos de interesse da própria mídia, que por vezes reduz todo o pontificado do Papa a algumas questões polêmicas. Mas nós sabemos que o Papa Francisco foi muito mais do que podem falar sobre ele. Ele tocou as nossas mentes e corações, não só com os seus discursos, mas com os seus gestos, desde o primeiro dia do seu pontificado, há 12 anos. O Papa Francisco foi um Papa pastor, que cuidou das ovelhas, que não teve medo de falar que os padres devem ter o cheiro das ovelhas, ou seja, se aproximarem delas. Um Papa que não se omitiu e nem se esquivou em relação às feridas presentes na própria igreja, mas de maneira justa e sensata, cheia de misericórdia, tratou sobre tantos assuntos delicados. O Papa Francisco, na sua atuação, nos trouxe 2 grandes elementos. Primeiro, a alegria. Segundo, a misericórdia. O seu primeiro escrito falou sobre a alegria do Evangelho, porque ele assumiu não só o nome Francisco, mas o estilo de vida de São Francisco, louvando e agradecendo a Deus pela criação, voltando-se para os mais pobres, uma vida de simplicidade. O Papa Francisco não só falou sobre a misericórdia, ele foi um homem misericordioso, com sensibilidade, com humanidade. Ele nos mostrou a face misericordiosa do Pai. E também nos presenteou com um jubileu extraordinário da misericórdia, nós nos lembramos muito bem. O Papa Francisco iluminou o mundo contemporâneo com os seus desafios, as suas dores, as suas angústias, mas também as suas esperanças, com respostas de fé, a partir da palavra de Deus. Nos encorajou a vivermos como cristãos. Denunciou o mundanismo dentro da igreja, que muitas vezes aparece com um véu de piedade e devoção, mas que esconde por vezes o desejo de poder,
a vaidade, a resistência, aquilo que nós encontramos no mundo. O Papa Francisco denunciou também a cultura do descartável, do provisório, quando as pessoas começam a descartar umas às outras e descartam até a própria fé. Mas o Papa Francisco, acima de tudo, nos mostrou uma igreja que não é nova, é aquela mesma dos primeiros apóstolos, primeiros seguidores de Jesus. O Papa não mudou nenhum dogma. O Papa manteve a doutrina, mas ele nos ajudou a mudar o nosso olhar em relação ao próprio Deus e às pessoas, um olhar misericordioso. O Papa Francisco, na verdade, foi às raízes do Evangelho e dos primeiros cristãos. Foi incompreendido por muitas pessoas nas suas palavras. Nós rezamos pedindo que o Senhor, a quem Ele serviu com tanta dedicação, o acolha na sua misericórdia infinita. E hoje muitos também deveriam pedir perdão pelas vezes que teceram comentários tão injustos em relação ao líder da igreja. O Evangelho nos fala de Tomé numa atitude de falta de comunhão com a igreja. Por isso que ele não acredita. É somente no momento em que Tomé volta ao convívio com os apóstolos e junto com o Papa Pedro, é aí que ele faz a experiência da misericórdia do ressuscitado. Como nós precisamos crescer na comunhão como igreja. E o Papa Francisco nos apresentou uma igreja que é missionária. Desde o início ela é assim. Ele simplesmente nos fez lembrar que a igreja não pode ficar autocentrada. Ela tem que sair, tem que ir em direção às pessoas. O Papa também nos falou de uma igreja que tem que ser como um hospital de campanha. Você sabe o que é isso, não é? Quando existem guerras, epidemias, catástrofes, se monta um hospital com urgência para atender as pessoas feridas. É um hospital que não tem toda a estrutura que nós vemos nos hospitais por aí, mas é um hospital que é montado para receber aqueles que precisam dos primeiros socorros. Ele nos mostrou que a igreja deve ser assim, de portas abertas para receber as pessoas feridas. É por isso que o Papa foi sempre um homem de diálogo, falando com cristãos, não cristãos e até pessoas que não acreditavam em Deus. A acolhida foi uma das marcas do Papa Francisco. A acolhida a todas as pessoas, líderes mundiais e também pessoas comuns e principalmente pessoas em diversas condições, por vezes marginalizadas por nós, cristãos, e não aceitas por tantos outros. O Papa não teve vergonha. Nós enaltecemos São Francisco naquela cena em que ele beija o leproso. E por vezes nos esquecemos de que o Papa beijou tantas pessoas que são consideradas na atualidade como leprosas, porque são indesejadas devido à sua condição. Nós vemos no Papa Francisco um homem de fé legítima, um verdadeiro pastor que se deixou iluminar pelo Espírito Santo, não teve medo. Ele não escondeu também o seu temperamento e a sua personalidade, mas ele imprimiu com o seu jeito de ser e pela graça do Espírito Santo um olhar tão humano que nos apresenta o divino. O Papa Francisco, que atravessou conosco um tempo de pandemia, e vocês se lembram daquela cena dele atravessando a praça de São Pedro sozinho, mas com uma fé inabalável e unido a todos nós em oração. O Papa Francisco também rompeu tantos limites usando os meios de comunicação, a internet.
Ele foi aquele que nos presenteou com tantos escritos de um caráter pastoral. Quando ele escreve na carta encíclica Fratelli Tutti, todos irmãos, ele nos mostra que a família de Deus é a família humana, não são apenas os cristãos, mas todas as pessoas como filhas de Deus que compartilham da humanidade conosco. Então ele nos chamou ao diálogo com tantas pessoas diferentes de nós. O Papa Francisco nos convidou à cultura do encontro, à cultura da solidariedade, inspirado no próprio Jesus que se encontrou com a samaritana, com aquele pecador Zaqueu, com homens de fé dentro do judaísmo, com tantas outras pessoas pagãs sem distinção, como Jesus mesmo o fez. O Papa nos brindou com a encíclica Laudato Si, louvado seja, que trata sobre a criação, o meio ambiente, a questão urgente do nosso cuidado com a casa comum, das nossas relações humanas, em família. O Papa Francisco, por fim, nos deixou uma última imagem. No domingo passado, domingo de Páscoa, a maior festa cristã, ele muito debilitado, acometido por um sofrimento terrível, não deixou de saudar na Praça de São Pedro todos aqueles que estavam ali representando os cristãos do mundo inteiro. O Papa Francisco, mesmo naquelas condições, ele atravessa a Praça de São Pedro no papamóvel aberto, antes de fazer a sua passagem. Horas depois nós recebemos a notícia, logo pela manhã, do seu falecimento. A sua passagem, a sua Páscoa. E praticamente 7 dias depois nós celebramos, na festa da misericórdia, também este dia em que nós reafirmamos a ressurreição, e é por isso que rezamos pela sua alma. Ele sempre, no final de cada discurso, espontâneo, de uma forma muito natural, e às vezes até brincalhona, descontraída, que não foi compreendida por muitas pessoas enrijecidas e engessadas, porque talvez não estejam abertas para a alegria do Cristo ressuscitado e a alegria franciscana que ele acaba assumindo. Quantas vezes ele disse ao final das suas palavras: não vos esqueçais de rezar por mim. Hoje nós queremos rezar pelo Papa Francisco para que seja acolhido de volta à casa do Pai. Mas nós queremos rezar também por aquele que o sucederá, com esperança. Esta mesma esperança que ele nos inspirou neste ano jubilar. Com a mesma sinodalidade que ele nos apresentou, de uma igreja que conta com a participação de todos, de homens e de mulheres, que dão a sua colaboração, que escutam o Espírito Santo, escutam também uns aos outros. Como Tomé precisou aprender, além de escutar a Jesus, escutar também os seus irmãos apóstolos. Por fim, meus amados irmãos, nós adentramos agora num período em que os cardeais estarão de portas fechadas, assim também como no Evangelho de hoje os apóstolos estavam com as portas fechadas. E nós acreditamos que, da mesma forma que Jesus soprou o seu Espírito sobre os primeiros apóstolos, primeiros bispos, também ele soprará o Espírito Santo para suscitar um homem de Deus, um novo vigário de Cristo, um novo Papa. Então não vamos dar ouvidos para essas profecias e lendas que distorcem muitas das vezes aquilo que a palavra de Deus nos fala. Não vamos dar ouvidos para os tiktokers, youtubers e outras pessoas que nem sabem o que estão dizendo e querem somente a tua atenção, os seus likes, quando não até despertar em você sentimentos tão ruins, né?
fazendo-nos acreditar de que a igreja acaba, que a igreja então vai ser tomada pelo mal. Nós acreditamos que Jesus, ele funda a sua igreja católica, apostólica, romana, sobre a pedra que é Pedro, o Papa, e sobre essa pedra está o fundamento da nossa fé, e as forças do mal não vão prevalecer. Então nós acreditamos firmemente que Deus agirá. Queremos permanecer em oração, porque somos católicos, unidos a tantos irmãos e irmãs da mesma fé no mundo inteiro. Nós somos apostólicos, nós acreditamos que Deus fala através dos seus bispos. Nós somos também uma igreja que tem a sua sede em Roma. Portanto, nós acreditamos que nós temos um pastor legítimo. No momento, a cadeira de Pedro está vazia, mas nós sabemos que este pastor virá, um novo Papa, que pela graça do Espírito Santo não deve ser por nós comparado com o Papa Francisco e tampouco com outros papas que passaram, mas deve ser acolhido com amor. Que nós ouçamos a Jesus Cristo através da sua palavra, através dos sinais dos tempos e através daquele que virá como mensageiro de Deus, como o foi Pedro na vida de todos os cristãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,